As escrituras sagradas, elas são muito claras em falar sobre a questão da alma, né, como criaturas, né, e almas viventes, né, criaturas que vivem. Se elas vivem, elas podem morrer, né. O problema aí, na minha opinião, é uma falta de entendimento em relação à palavra original, que é nefesh. A palavra nefesh, ela tem mais de um significado. Por exemplo, nefesh pode significar tanto vida, quanto pode significar criatura, né, que vive. Depende de como que você entende isso, você acaba fazendo uma confusão tremenda. Eu vou dar uma prova para vocês. Tem uma passagem bíblica que vai falar o seguinte, lá na Torá. Ela vai falar assim, porque a nefesh está no sangue, né? Então você veja, a nefesh, né, está no sangue. Algumas versões vão traduzir literalmente nefesh como alma. Então olha só o absurdo que você vai ter. A alma está no sangue. Então quer dizer, a alma, se ela for imortal, ela vai estar no sangue, né? A alma vai estar no sangue, algo imortal vai estar no sangue, o sangue é imortal. Veja que é uma coisa que acaba não fazendo muito sentido, né? Mas a pessoa, se ela falar isso, ela vai ter que reconhecer que não é o melhor significado. Agora, se você entender que nefesh significa também vida, você resolve facilmente o problema. A vida está no sangue, claro, né? Enquanto o sangue estiver correndo nas veias, aquela criatura lá está viva, né? Quando para de correr, a criatura morre, né? Então não se trata de alguma coisa imortal, né? Olha, outro problema, né? Quando você pega lá em Gênesis, essa palavra nefesh, alma, é usada para seres humanos, é usada também para as criaturas marinhas, é usada também para os animais terrestres. Então, quer dizer, como é que eles dizem que apenas o ser humano, né, é que vai ter ou não salvação e que os animais não? Se a mesma alma, a mesma nefesh está no ser humano e está nos animais. Então vocês veem que é uma confusão total, queridos. A verdade é que este ensinamento da imortalidade, né, é algo realmente diabólico. Começa no Éden com Satanás. Qualquer história que nós fôssemos contar sobre esse termo ou sobre a história da mentira no mundo, teria que ir lá para o Jardim do Éden e a serpente conversando com Eva, tá? E ela, então, vai se espalhar por toda a humanidade. Veja, ela se espalha de duas formas. A primeira forma, no ensinamento da alma imortal. E a segunda, no ensinamento de que quando a pessoa morre, ela vai para o céu. Ambos, queridos, são de origem pagã. Não são bíblicos. Não são bíblicos. Então, por exemplo, você tem esta elaboração do ensino da imortalidade da alma, principalmente em duas nações. A primeira é o Egito, a segunda é Babilônia. Então essas duas nações, segundo mostram os registros históricos, são as duas nações em que este ensinamento ele ganha corpo, tá? Nós sabemos, né, pelas profecias de Daniel, né, a influência que tiveram essas nações, mas o Egito, queridos, que contaminou sim o povo de Israel, tanto que existe um ditado que diz que quando Israel ele sai, né, do Egito,
é mais complicado o Egito sair dele. Por quê? Porque Israel leva consigo, né, práticas, ensinos, a ponto de Deus ter que falar no 4º mandamento, lembra-te, quer dizer, por quê? Porque era um ensino já antigo, mas ele precisaria ser relembrado, né? Mas apesar disso, até por conta de Moisés, e por conta da purificação que Deus faz daquela geração lá no deserto, nós vemos que as doutrinas de imortalidade não entram nas Sagradas Escrituras, que o pensamento judaico é um pensamento de mortalidade da alma, tá? Mesmo quando Israel vai para a Babilônia e é contaminado por outros ensinos, né, por exemplo, o dia de 24 horas, né, nós vemos que da mesma maneira, né, eles saem imunes. Agora, segundo as profecias de Daniel, Babilônia, ela reina entre os anos 605 e 539 a.C. Ela é sucedida pela Média e Pérsia, que dominam entre os anos 539 e 331. E depois vem os gregos, né, entre os anos 331 a 168. E os gregos, eles têm uma política diferente, né? Por quê? Porque os judeus já voltaram às suas terras, já voltaram para casa, e a política de Alexandre o Grande, começando por ele, é uma política de aculturação dos povos conquistados. Então a cultura e o pensamento grego são incutidos no pensamento das nações conquistadas, entre as quais, sim, Israel. E vejam, né, Israel assimila principalmente por conta da filosofia grega. Então, houve um filósofo chamado Platão, que viveu provavelmente entre os anos 428 e 348 a.C., discípulo, né, aluno de Sócrates, que ensinava, né, que o corpo e a alma imortal se separavam no momento da morte. E isto era algo totalmente estranho, né, aos ensinamentos bíblicos. Só que isto, ele começa a ser absorvido, né, e ao longo dos séculos ele é internalizado por muitos rabis, por muitos estudiosos, teólogos judeus. Tanto que no tempo de Jesus havia muita confusão em relação ao tema. Você veja, né, tanto o chamado Antigo quanto o chamado Novo Testamento vão nos ensinar claramente. O ensino é o mesmo, tá? O ensino é o mesmo, né? A alma não é imortal, a alma que pecar, essa morrerá, né? O pastor Michel já nos falou o que é esta alma vivente, tá? Só que nós vemos, por exemplo, que até isso ganhar entendimento para os discípulos, eles cometem tantos equívocos. Jesus, ele anda sobre as águas e num primeiro momento eles se assustam e gritam, é um fantasma? Ora, o que é um fantasma, se nós entendemos a Bíblia? Não é uma pessoa morta, um fantasma é um demônio, certo? Jesus, ele usa uma história que era contada nos círculos rabínicos do seu tempo, né, e era permeada de conceitos pagãos para ilustrar a verdade bíblica de que não havia salvação pós-morte e não havia como um morto retornar à vida para falar qualquer coisa, né, e que a verdade estava na lei e nos profetas. Ele fala dessa parábola, né, do rico e do Lázaro, né, e muda o final para nos mostrar, né, e a verdade sobre esse assunto. Só que por que ele usa essa história tão controversa? Porque era uma história comum, assim como os contos de fada são comuns hoje,
nos nossos dias. E quantos de nós já não usamos no púlpito como ilustração a historinha do lobo mau? Lobo mau e Chapeuzinho Vermelho. Quantos de nós já não usamos essa ilustração? Tá, queridos? Então, também, naquele tempo não seria diferente, só que isto não é aval para se criar uma doutrina. Se não é bíblico, quando que entra? Quando que entra no povo de Deus? Nós sabemos que isso acontece depois da partida dos discípulos. Nós sabemos que o auge, queridos, da controvérsia sobre a imortalidade ou a mortalidade da alma acontece no ano 200 depois de Cristo, até pelos registros que se havia. Acontece o quê? Acontece que grandes teólogos, né, daqueles que chamam pais da igreja, como Orígenes, né, eles foram influenciados pela filosofia grega. Então, por exemplo, né, quando Orígenes ele abraça, né, as ideias do platonismo, as ideias platônicas, né, as doutrinas, né, como a pré-existência da alma, ele vai nos falar, por exemplo, que o ser humano é criado como uma mente, em grego nous, e ela é pura, tá? Ela é pura. Só que aí ela, por causa de se afastar de Deus, ela se torna uma alma. Ela adquire a condição de uma alma psique, né? Perdendo assim a sua participação na chama divina e voltando-se para a terra. Onde que está escrito isso? Lugar nenhum. Isso é pura filosofia grega, certo? Então, queridos, em 2000 anos de história e mergulhado neste mundo, com a destruição do Templo de Jerusalém, é claro que este pensamento ganha corpo, tá? Ganha corpo e força, né? E invade a igreja cristã, invade o cristianismo e contamina o cristianismo verdadeiro e escriturístico, tá? A questão da crença pagã sobre o paraíso é a mesma coisa. Então, por exemplo, você encontra, né, da Ásia à América, passando pela África, nações que acreditavam, né, desde os primórdios, que a pessoa, quando morresse, né, ela ia para o céu. Agora, veja bem, queridos, como é que são as coisas. Nenhuma delas é tão poderosa ou forte quanto a egípcia. Lá no Egito se acreditava que Osíris foi um deus que ele também morreu e ressuscitou e foi para o céu. Por conta de Osíris, então começou a se ensinar que os reis, primeiramente, que eram deuses, faraós eram, né, deuses, eles também morriam e iam para o céu. E logo se franqueou a entrada no céu para todo ser humano, tá? Por quê? Porque havia um ensinamento teológico de que todo homem ele poderia seguir Osíris na vida pós-morte. O que acontece? A pessoa, quando morria, ela entrava, ela chegava a um local chamado Salão dos Julgamentos. Isto era nas alturas, no céu. E ali ela comparecia ao trono de Osíris, que era o juiz. Então, prestava contas a Osíris e aos 42 deuses associados dele, tá? Se ela satisfizesse todos os requisitos desse panteão de divindades, ela entrava diretamente nos domínios de Osíris. Caso contrário, se ela fosse achada em falta, né, quando pesada nas balanças celestiais, ela era lançada em um inferno para ser cortada em pedaços pela devoradora. Tá? Essa é a teologia pagã egípcia, tá? Somente as almas justas, as inocentes, eram dignas de receber a vida eterna. Só que o que acontece? Quando os teólogos iam explicar isso, eles explicavam que ser inocente ou ser justo não era praticar um certo estilo de vida, e sim você ser iniciado na religião. Ou seja, você praticar, né, os sacrifícios, você praticar
a adoração aos mortos e aquelas tantas outras doutrinas que tinham essas religiões. Então não precisava mudar de vida não, era só você se iniciar nesse tipo de culto, né? Exatamente, queridos, a mesma mentira contada pelo diabo quando ele engana Eva. Não, você não precisa obedecer a Deus, né? Você vai conhecer o bem e o mal, certamente você não morrerá. Ora, então vocês vejam, tanto a imortalidade da alma quanto a ida para o céu são ensinos pagãos, não estão nas Escrituras. Contaminaram a toda a humanidade, mas louvado seja o Senhor, que deixou claro nas Escrituras qual é a verdade que vem de Deus. Lá você não é enganado. A palavra é muito clara, né? O homem, quando morre, ele vai para o pó da terra e não há vida eterna sem ressurreição.